Olá, jovens humanos! Hoje vamos adentrar no mais profundo do sobrenatural. Apesar de os objetos assombrados terem marcado a vida de seus proprietários, um exorcismo é uma marca que ninguém esquece. Reuni para vocês 7 histórias de possessões e exorcismos reais registrados ao longo da história. Apaguem as luzes, peguem sua Bíblia e comecem a rezar. Venham comigo se aventurar nos casos de exorcismos mais fascinantes que existem. Preparados? Maurice Theriault. Maurice Theriault foi o protagonista de um dos casos de possessão mais famosos e documentados da história. Também contribui para sua fama o fato dos famosos demonólogos Ed e Lorraine Warren terem investigado o caso e participado de seu exorcismo. Há também um vídeo desse exorcismo, onde é dito que é possível ver protuberâncias se moverem sob a pele de Maurice, e também uma ferida aberta que sangra constantemente e se fecha quando o ritual acaba. É verdade esse vídeo? Não sei. Sinceramente, há limite para tudo. E por mais que eu ame histórias e coisas que envolvem o sobrenatural, meu limite são os fantasmas. Demônios e excedem e muito meu rol de curiosidade. Enfim, trocando em miúdos, não vi o vídeo pois tenho medo. Mas se alguém já viu ou terá coragem de ver, depois de ouvir essa história, não deixe de me contar. Voltando ao caso de exorcismo de Maurice, ele aparentemente teve uma infância muito difícil. Seu pai era um homem agressivo e o fazia trabalhar intensamente na fazenda, em um nível que ultrapassava o insuportável para uma criança. O pequeno menino também foi impedido de estudar quando ainda estava na 3ª série, e a cada dia que passava, o seu trabalho aumentava. Maurice estava cansado da vida que levava, da forma que trabalhava, da convivência com seu pai abusivo. Então ele começou a pedir ajuda para conseguir suportar tudo aquilo. O menino observou que sua força começou a aumentar e ele era capaz de realizar tarefas braçais que homens adultos não conseguiam. Também sabia coisas da vida das pessoas, sem que fossem contadas a ele. E dizem que muitas vezes era capaz de prever o futuro. Um pouco mais velho, Maurice passou por mais um trauma terrível quando viu seu pai cometendo atos obscenos com um animal no celeiro. Infelizmente, não conseguiu se esconder de seu pai, que o obrigou a participar. Maurice nunca contou o que aconteceu de fato naquele celeiro, apenas dizia que era uma memória dolorida demais. Com uma vida assim, não é estranho que ele tenha saído cedo de casa. Na primeira oportunidade que teve, foi fazer sua vida longe do pai. Alguns anos mais tarde, ele ficou noivo e se mudou para uma fazenda em Massachusetts. Todos que o conheciam sempre o descrevia como um homem extremamente doce e gentil. Mas isso mudou quando Maurice começou a ter lapsos de memória. Em um momento ele estava num lugar e depois, quando dava por si, estava em outro, completamente diferente. E não lembrava do que havia feito entre um momento de consciência e outro. Também começaram a acontecer incêndios em sua propriedade, o que chamou a atenção da polícia. Com o tempo, o temperamento de Maurice começou a oscilar. Ora ele era o homem gentil, que todos conheciam, ora ele era agressivo e violento. A força dele chamava a atenção de todos. Testemunhas relatam que o viram levantar com facilidade objetos que pesavam entre 150 e 200 quilos. Então, em um dia, Maurice foi encontrado em sua casa, desacordado e com vários ferimentos em forma de cruz pelo corpo. E foi aí que nosso famoso casal foi chamado. Os Warrens investigaram o caso e concluíram que Maurice tinha invocado algo para sua vida, quando pedia força e proteção em sua infância. De acordo com os demonólogos, o homem estava sendo possuído há muitos anos, o que explicava suas habilidades adivinhatórias e força sobre-humana. Além de tudo, Maurice falava fluentemente em latim, língua a qual nunca teve contato.
E para que não houvesse dúvidas para a Igreja Católica, haviam diversos relatos de pessoas que viam o homem, enquanto ele estava em outro lugar. Ou seja, Maurice era visto em 2 lugares ao mesmo tempo. Algo que mais tarde foi explicado, pois, dizem, quando alguém está possuído, os demônios podem tomar a forma dessa pessoa e andar livremente por aí. Outro fato misterioso foi os olhos e bocas de Maurice sangrar, sem motivo aparente, sem que houvesse feridas ou qualquer outra explicações para o fato. Um padre foi chamado para realizar o exorcismo, o ritual foi um sucesso, e Maurice viveu em paz por alguns anos. Mas, infelizmente, o demônio que o queria não havia desistido. O homem voltou a se comportar de maneira agressiva, assim como quando estava possuído. Cansada, sua esposa pediu o divórcio. Isso despertou grande ira em Maurice, que atirou no braço da mulher, a levou para dentro de casa, com claro objetivo de machucá-la. No entanto, ainda havia um pouco do gentil Maurice, lutando contra aquela possessão. E em um momento de aparente lucidez, ele virou para si a arma que estava apontada para sua esposa e atirou. A viúva de Maurice conta que quando ele atirou, ela disse: "Amém." Afinal, aquela parecia ser a única forma dele se livrar daquela possessão. A história de Maurice foi trágica desde sua infância. E mesmo sendo uma inocente criança, quando pediu proteção e força para suportar suas labutas, aparentemente, não foram anjos da guarda que o ouviram. Ele passou boa parte de sua existência, alegadamente possuído, e perdeu sua vida pelo mesmo motivo. Muito se fala sobre a possibilidade de que Maurice sofria de algum problema mental. Mas, segundo relatos do Warrens, antes de tentarem o exorcismo, o homem foi internado em uma clínica por semanas e os médicos não conseguiram o diagnosticar e, por consequência, o tratar. Também foi levantado o questionamento por Ed Warren. Ele dizia: se é uma doença mental, o que justifica os móveis levitarem? Mesmo que o exorcismo tenha funcionado por anos, a história de Maurice acabou de forma trágica e seu exorcismo é lembrado até os dias de hoje. Inclusive, foi citado em um dos filmes da franquia Invocação do Mal. Clara Germana Celi. Pouco se sabe sobre a vida de Clara. Fontes apontam apenas que ela era uma jovem católica e órfã da África do Sul. No ano de 1906, Clara, com 16 anos, participou da missão de São Miguel. A garota revelou mais tarde que, durante a missão, ela fez um pacto com Satanás. Foi após esse pacto que Clara começou a apresentar comportamentos estranhos. Inicialmente, ela manifestou grande aversão por objetos sagrados ou abençoados, também tinha surtos de raiva. Rasgava suas roupas e começou a demonstrar força sobre-humana. Outros fatos contados por uma feira, que acompanhou e relatou tudo por escrito, era que Clara começou a manifestar clarividência, sabendo de fatos íntimos de pessoas que nunca tinha visto na vida. Também falava em vários idiomas, que nunca havia sido ensinada. Testemunhas relatam terem ouvido Clara falando fluentemente em polonês, alemão, francês, norueguês, entre outras línguas. Freiras diziam que o choro de Clara era bestial e jamais haviam ouvido um som assim. Por fim, mais de 150 pessoas afirmaram ter visto a jovem levitando a cerca de 1,5 metros do chão, tanto vertical quanto horizontalmente. Convencida de sua possessão, a igreja designou o reverendo Mansuete, que era diretor da missão São Miguel, e o reverendo Erasmus, o confessor de Clara. O exorcismo durou dias e várias pessoas testemunharam. Durante o exorcismo, a menina tentou matar um dos padres, usando sua própria estola. Mas no fim, tudo deu certo, e Clara se viu livre de seu cativo. A jovem católica viveu em paz por 6 anos e, aos 22 anos, morreu de insuficiência cardíaca. Sua vida foi curta, mas sua possessão, reconhecida pela Igreja Católica, e seu exorcismo ficaram gravados eternamente na história. Roland Doe. Esse é particularmente o meu preferido.
Humanos, eu amo ler, e entre meus livros prediletos está O Exorcista. Acho que demorei 2 dias no máximo para terminar de ler esse livro. Só não terminei em um dia, porque só tinha a noite para ler. O caso desse menino inspirou o autor do livro a escrever seu romance. Posteriormente, inspirado nesse livro perfeito, fizeram um dos melhores filmes de terror da história. Esse todo mundo conhece, né? O filme O Exorcista está em nossa lista de filmes amaldiçoados. Mesmo assim, não cansa de nos surpreender. É realmente uma obra-prima. Enfim, voltando pro Roland, não se sabe muito sobre ele, pois a igreja manteve sua identidade em sigilo. O nome divulgado foi criado pela igreja e propagado pelos jornais da época. Doe é um sobrenome comumente usado nos Estados Unidos, geralmente para manter o anonimato. E no diário do padre que realizou o exorcismo, o garoto era sempre chamado de R. As fontes que trazem essa história são os jornais da época, entrevistas com os padres envolvidos e o diário de um deles. Mas vamos começar do início. Roland era aparentemente um garoto comum até o momento que sua tia faleceu. O menino era muito apegado a ela, e a mulher tinha lhe ensinado a usar o tabuleiro Ouija. E a gente já viu semana passada que isso não costuma dar certo, né? Pois bem, quando a mulher faleceu, Roland decidiu que iria tentar contato com sua tia, mas, ao que tudo indica, não foi com ela que ele conseguiu contato. Coisas estranhas começaram a acontecer com o garoto, que havia se tornado agressivo. Quando ele estava em sua cama, ela se balançava bruscamente. Evento que foi testemunhado pelos padres e os pais do menino. Roland também apresentava vários machucados pelo corpo, arranhões finos, mas profundos, que apareciam do nada. Davam a impressão que havia alguém escrevendo sob a pele do garoto. Outro fato, relatado pelos pais, era de no quarto do menino constantemente aparecerem marcas fundas no chão, como se tivessem arrastado móveis muito pesados no local. Vários fenômenos poltergeist ocorridos na casa foram relatados também. Os pais levaram o garoto a diversos médicos, psicólogos e psiquiatras. Sem nenhuma resposta ou esperança para seu filho, os pais decidiram procurar um pastor local. O pastor, por sua vez, indicou que procurassem a comunidade católica de Washington, pois eles tinham mais experiências com esses assuntos. E assim foi feito. O pastor escreveu uma carta para o Departamento de Parapsicologia da Universidade de Duke, e nessa carta ele se apresenta como testemunha dos fatos narrados pela família. Essa busca por ajuda os levou a Saint Louis, em Missouri. Lá, o padre Raymond Bishop se interessou pelo caso e pediu permissão para investigar, permissão essa que lhe foi concedida. Bishop escreveu em um diário, detalhadamente o que acontecia em suas visitas, e esse diário, hoje, é propriedade da universidade. Nele, o padre relatou ter visto a cama tremer e afirmou que o evento parou assim que ele abençoou o local, jogando água benta e fazendo o sinal da cruz. Convencido da possessão, o padre pediu ajuda a um colega, o experiente padre William H. Balder. William aceitou ajudar e, durante sua visita, foi relatado que arranhões em forma de cruz apareciam no corpo do garoto, enquanto ele era abençoado. Também, objetos voaram de um lado para o outro no quarto. Para prosseguirem com o exorcismo, William pediu permissão para o arcebispo de Saint Louis e o pedido foi aprovado. Foram quase 2 meses de exorcismo, ocorridos entre março e abril de 1949. No diário de Bishop, foi relatado: as orações de exorcismo continuaram e R sacudia-se violentamente, lutando com seu travesseiro e roupas de cama. Os braços, pernas e cabeça de R tiveram que ser controlados por 3 homens. As contorções revelaram força física além do poder natural. R cuspia no rosto dos que o seguravam e oravam. Ele cuspiu em imagens religiosas e nas mãos de padres. Ele estremecia quando jogaram água benta nele. Ele lutou e gritou com uma voz diabólica e aguda.
De acordo com a universidade, os rituais eram realizados em diversos lugares a fim de amenizar o sofrimento do garoto. Em um dos lugares, o menino tentou se jogar de um barranco após a entrada do local ser abençoada. Por fim, em um dos rituais, Balder exigiu que o demônio se identificasse e deixasse o corpo de Roland. O padre teve uma resposta enigmática. Segundo os registros, o menino, com voz retorcida, respondeu: "Ele só tem que dizer mais uma palavra, mais uma pequena palavra, quero dizer uma palavra grande. Ele nunca vai dizer isso. Estou sempre nele. Posso não ter sempre muito poder, mas estou sempre nele. Ele nunca vai dizer essa palavra." Mais tarde, naquele mesmo dia, os padres ouviram uma nova voz saindo do menino. Essa voz dizia: "Satanás, Satanás, eu sou São Miguel e ordeno a você, Satanás, e aos outros espíritos malignos, que deixem o corpo em nome de Dominus imediatamente. Já, agora." Quando o garoto acordou, contou aos padres que o arcanjo Miguel havia lhe salvado. Difícil dizer se Roland teve uma vida normal depois do ocorrido. Apesar de tanta repercussão, ele permaneceu no anonimato. As autoridades da Igreja Católica encerraram o caso sem contar para ninguém. Porém, anos mais tarde, foi o pastor procurado inicialmente pela família que contou a história durante uma entrevista para um jornal. Foi essa matéria que inspirou William Peter Blatt a escrever o livro O Exorcista. Ao longo dos anos, algumas pessoas tentaram descobrir quem era o menino dessa terrível história. Concluíram que Roland foi um homem, nascido em 1935, que atuou durante toda sua vida na área de engenharia espacial. Viveu uma vida normal e tranquila, morrendo aos 85 anos em 2020. Aparentemente o exorcismo teria dado certo e Roland teve paz. E eu espero que você ainda esteja com os ouvidos grudados aqui. Guardemos os medos e pesadelos para depois. Afinal, ainda temos mais 4 casos para explorar. Anneliese Michel. E já que falamos de um caso que inspirou uma obra literária e posteriormente o cinema, não podíamos deixar de fora o caso de Anneliese. Acredito que seja um dos mais conhecidos casos de possessão e exorcismo. Esse caso inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose e outros. Também falamos desse na lista de filmes amaldiçoados. Será coincidência? Então, vamos começar. Anneliese, nascida no ano de 1952, foi uma jovem alemã que teve uma criação extremamente religiosa. Seus pais eram católicos praticantes e a criaram dentro da igreja. Aos 16 anos, Anneliese teve uma convulsão e foi diagnosticada com epilepsia. Não demorou muito para Anneliese ter alucinações enquanto rezava. Em 1973, foi diagnosticada com depressão, o que a levou a considerar tirar sua vida. A jovem ouvia vozes que afirmavam que ela estava condenada ao inferno. Com o tempo, seu comportamento piorou, ao ponto de ela andar nua pela casa, fazer suas necessidades em qualquer canto, rasgar suas roupas, ingerir insetos e carvão, chegando até mesmo a beber a própria urina. A jovem foi internada num hospital psiquiátrico, mas sua condição seguia piorando. Com o tempo, Anneliese, crente na fé católica, se convenceu que estava sendo vítima de uma possessão demoníaca. A partir daí, começou a recusar os tratamentos médicos e pedir que fosse realizado um exorcismo. Os pais de Anneliese começaram sua busca por um exorcista. Eles pediram a vários padres, que recusaram-se, aconselhando a família que seguissem com o tratamento médico e informando que para um exorcismo ser realizado, era necessário a autorização de um bispo. Isso mudou quando encontraram o vigário Ernest Alt, que se convenceu da possessão e conseguiu a autorização do bispo Joseph Stango, que nomeou o padre Heinz para fazer o trabalho em total sigilo. Totalmente convencidos de sua possessão, Anneliese, seus pais e os exorcistas abandonaram completamente os tratamentos médicos e se dedicaram apenas ao exorcismo da garota.
Foram 67 sessões, realizadas ao longo de 10 meses, entre 1975 e 1976. Em 1976, Anneliese descansou. A menina morreu enquanto dormia. No relatório de sua autópsia, as causas foram descritas como desnutrição e desidratação. Mas esse caso estava apenas começando. O caso de Klingenberg, como ficou conhecido, ganhou repercussão quando a polícia abriu um inquérito sobre a morte da jovem, alegando negligência dos pais e dos religiosos, ao privarem Anneliese dos tratamentos médicos, a submetendo exclusivamente aos exaustivos rituais de exorcismo. Os promotores acusaram os padres e os pais de Anneliese, e o julgamento deu início no ano de 1978, ganhando grande repercussão na mídia alemã. O advogado designado pela Igreja Católica alegou em defesa dos padres que os cidadãos alemães tinham o direito de exercer sua fé livremente. Eles apresentaram gravações perturbadoras do exorcismo. Nessas gravações era possível ouvir diversas vozes, inclusive masculinas, que supostamente pertenciam a demônios. Algumas das gravações mostravam esses demônios discutindo entre si quem deveria deixar primeiro o corpo de Anneliese. Em contrapartida, a acusação levou depoimentos médicos, que afirmaram que a indução doutrinária feita pelos padres e a família piorou o estado psicótico da jovem. E os consecutivos rituais de exorcismo levaram a menina ao estado que culminou sua morte. De acordo com os médicos, mesmo que não fosse curada, se estivesse aos cuidados de profissionais especializados em um hospital psiquiátrico, Anneliese jamais chegaria ao estado de desnutrição, desidratação e exaustão que havia sido encontrada e ainda estaria viva. Por fim, os réus foram considerados culpados e condenados a 6 meses, com liberdade condicional, sob fiança. Que saga, né? Mas se você acha que acabou, está enganado, ainda tem coisa nessa história. Antes de o processo iniciar, os pais de Anneliese solicitou a exumação do corpo. E qual era a justificativa para isso? Bom, eles disseram que uma freira os contatou e revelou ter tido um sonho, no qual o corpo da jovem estava intacto em seu túmulo. E essa seria a prova incontestável de que o exorcismo não só era necessário, como também o estado de possessão de Anneliese era real. Claro que o motivo dado às autoridades não foi esse. Os pais disseram que a filha havia sido enterrada às pressas em um caixão precário. E eles queriam de trocar por um caixão de carvalho. A exumação foi feita e, de acordo com o relatado, o corpo de Anneliese estava num estado de decomposição esperado. Isso não foi o suficiente para convencer a família, já que afirmaram que foram convencidos de não ver o corpo, mas disseram que quando o corpo foi trocado de caixão, ele foi segurado por 2 pessoas que o pegaram pelos pés e ombros. O que para os pais de Anneliese significava que o corpo não estava tão decomposto como disseram. A história do exorcismo de Anneliese virou uma grande polêmica, acompanhada de perto pela mídia e discutida até os dias de hoje, tanto em âmbitos teológicos como judicial. E essa é uma daquelas que acaba sem final, sem conclusão. Muitos fatos nos fazem acreditar na possessão, enquanto outros nos levam a entender que a jovem tinha apenas problemas psiquiátricos. O fato é que jamais saberemos o que realmente houve. Elizabeth Knapp. Se vocês, assim como eu, ficaram com o gostinho de histórias sem conclusão, no caso de Anneliese, nem sei o que dizer do caso de Elizabeth. Esse é o caso mais antigo da lista, documentado no diário do reverendo Samuel Villard. O caso se passa no ano de 1671. Elizabeth era uma jovem de 16 anos, que foi criada na casa do reverendo Villard. Eles moravam numa colônia puritana, na Baía de Massachusetts. O reverendo da igreja de Groton era conhecido por seus sermões sobre condenação e obediência a Deus. E mesmo com duros sermões, e reverendo de uma aldeia puritana, Villard surpreende os historiadores, pois em seu relato do caso, o reverendo mantém uma postura muito racional,
e quando os primeiros sintomas de Elizabeth começaram a aparecer, ele procurou a ajuda de todos os médicos disponíveis, para só então seguir com a ideia de possessão. Toda a trajetória de Elizabeth foi meticulosamente documentada por Villard, que registrou todos os dias da moça em seu diário, desde o dia 30 de outubro de 1671 até o dia 15 de janeiro de 1672. O primeiro sintoma relatado pela jovem foram intensas dores no corpo. Ela agarrava suas pernas, peitos ou pescoço e gritava. Seguido às dores, vieram os ataques emocionais, nos quais Elizabeth ria compulsivamente até ficar histérica ou chorava e gritava. Logo depois começaram as alucinações. Ora a moça dizia ver duas pessoas a rodeando, ora dizia ver um homem flutuando ao redor de sua cama. Elizabeth também começou a ter convulsões e, desde o aparecimento dos primeiros sintomas, ela se tornou agressiva e às vezes saltava e contorcia o corpo, ao ponto de serem necessárias até 3 pessoas para segurá-la. Durante os ataques ela gritava: dinheiro, dinheiro, pecado e miséria, miséria. Na noite de 2 de novembro, a jovem confessou ao reverendo que durante 3 anos o diabo se encontrou com ela, lhe prometendo dinheiro, juventude, facilidades. Ele lhe mostrou o livro de convênio de sangue, que havia sido assinado por outras mulheres, e lhe pediu que ela matasse em seu nome, incluindo Villard e sua família, mas ela não conseguiu. Elizabeth seguiu vendo demônios e outros espíritos até a noite de 28 de novembro, quando teve um ataque que durou cerca de 48 horas. E depois ficou em estado catatônico até o dia 8 de dezembro. E em sua nova confissão, afirmou que após ter sido agredida por horas pelo demônio, ela aceitou fazer o pacto com ele e permitiu que ele fosse para sua cama. Os dias que se seguiram, a jovem tinha constantes ataques violentos. Falava com voz distorcida e eventualmente emitia sons de animais. O reverendo citou que em um de seus ataques, ela o chamou de ministro desonesto. Já no dia 10 de janeiro de 1672, Elizabeth diz a Villard que o demônio tinha total controle de seu corpo. Ele falava através dela e era poderoso demais para ela combater. Na noite seguinte, ela teve um ataque de choro histérico, pedindo a presença do reverendo. Ele ficou até alta madrugada tentando ajudar, e depois disso, Elizabeth entrou num silêncio total. No dia 15 de janeiro, o reverendo Samuel Villard afirma que a menina ainda estava em silêncio e que ele era incapaz de ajudá-la. Ele afirma em seu diário: "Vou deixar o caso para os mais instruídos, experientes e criteriosos." Para finalizar sua saga com Elizabeth, Villard faz algumas observações. Ele afirma que as contorções não poderiam ser falsificadas, sendo elas completamente impossíveis fisicamente. Também levanta a questão sobre o temperamento da moça, questionando se era ou não diabólicos, e conclui que pela força dos ataques e duração das convulsões, ela acreditava que era de fato diabólico. A terceira observação: confesso que me subiu um arrepio na espinha e peço para que se lembrem que lá no início da história, salientei que o reverendo ia contra as expectativas da época, principalmente para um homem puritano. Ele agia de forma racional e sempre tentava achar explicações para as coisas. Então eu acredito que ele não tenha falseado nenhum fato narrado em seu diário. Prosseguindo, ele afirma que apesar de alguns duvidarem que o diabo falava através de Elizabeth, ele não tinha dúvida alguma sobre isso. Suas convicções estavam embasadas no fato de ele ter presenciado a jovem falar com vozes que não eram dela. Por vezes, durante as falas, ela estava com a boca fechada, e sua garganta inchava como um balão. Por último, ele diz não acreditar que Elizabeth tinha feito um pacto, por achar as histórias contraditórias entre os fatos que ocorriam com ela e o que ela relatava sobre seus encontros com o diabo. Villard ainda aparece na história, durante o julgamento das bruxas de Salem. Ele proferia discursos fortes e desacreditava muitas evidências do tribunal, alegando que os julgamentos deveriam ser justos. No entanto,
Elizabeth sumiu de qualquer registro da época. E a última vez que se teve notícias da moça foi no diário do reverendo. Será que Elizabeth foi exorcizada por outra pessoa? Será que ela se curou? Ou ficou assim o resto de sua vida? Isso é um enigma que ficará em nossas mentes, alimentando nossa imaginação, pois não há respostas. Júlia. Saímos de 1672 e viajamos diretamente para 2008. O caso de Júlia é um caso atual e tem um livro inspirado em sua história. Chama-se A Oculta, O Exorcismo de Júlia, escrito por Adriana Breina Calderon. Confesso que esse, diferente do livro O Exorcista, eu não li, mas fiquei curiosíssima para ler e já deixei na minha lista para completar minha biblioteca assombrada. Voltando para Júlia, esse caso ficou muito famoso, pois foi atestado por um médico. Acreditem se quiser. O médico psiquiatra Richard Gallagher afirmou que, apesar de a mulher apresentar vários sintomas de doenças psiquiátricas, muitos não podiam ser explicados pela ciência, nem serem vinculados a qualquer doença conhecida. Júlia é apenas um pseudônimo. A vítima de possessão aceitou que a história fosse publicada, desde que sua identidade não fosse revelada. Então, ela recebeu o nome de Júlia. Ela não revelou muito sobre sua vida pessoal, apenas o que era relevante para o caso. Júlia foi criada no cristianismo e na vida adulta não frequentava nenhuma igreja. Mas foi em 2008 que procurou uma, com um argumento assustador. Ela chegou no templo, alegando que estava com medo de ser atacada por Satanás. Era como se a mulher previsse o que ia lhe acontecer e pediu ajuda antes mesmo de estar em estado de posse. Apesar de não frequentar igrejas cristãs, Júlia frequentava cultos satânicos e praticava rituais, os quais não especificou. Mas supõe-se que isso tenha provocado a possessão. Os religiosos prometeram que a ajudariam, mas a aconselhou a procurar ajuda médica. E foi aí que Júlia conheceu o Dr. Richard Gallagher. Inicialmente, claro, ele afirmava ser apenas transtornos psicológicos. Com o tempo as coisas pioraram. O Gallagher frequentemente era surpreendido com objetos voando no quarto de Júlia. Ele também presenciou a mulher em estado de transe, muitas vezes falando com uma voz diferente, em tom masculino. Ela apresentava uma força incomum, sendo que, certa vez, foi preciso 5 pessoas para conseguir contê-la. Mas o que mais surpreendeu o médico foi um dia que havia várias pessoas segurando a mulher, e ainda assim, ela foi capaz de levitar alguns centímetros acima da cama. Quando percebeu que não seria capaz de lidar com o caso sozinho, o médico pediu ajuda aos sacerdotes que Júlia havia procurado. Mas quando eles começaram a interceder pela mulher, as coisas pioraram. Ela apresentava total aversão a qualquer coisa sagrada. Desenvolveu a habilidade de clarividência. Relatava fatos que ocorriam em outras cidades, sem ter nenhum acesso ao mundo externo. Descrevia o interior da casa das pessoas com quem tinha contato. Revelava pensamentos e pecados das pessoas. E como não podia faltar, Júlia também passou a falar em latim. Gallagher participou de todas as sessões de exorcismo e não soube explicar muito do que presenciou. E infelizmente não há um consenso de como essa história terminou. Minhas pesquisas apontaram 2 finais. Um onde Júlia não foi liberta e segue internada. Outro onde o exorcismo deu certo e ela seguiu sua vida normalmente. Como já estamos com muitos finais incertos e um tema muito pesado, nesse caso vamos adotar o final feliz. E quando meu livro chegar, acredito que saberei qual realmente foi o fim de Júlia. Mas não desanimem, pois ainda temos mais um caso para falar hoje. Anna Eklund. Anna Eklund é um pseudônimo, para quem historiadores acreditam ser Emma Schmidt. Emma nasceu em 1882 e, na década de 20, passou por intensos exorcismos, os quais ficaram muito famosos. Esse é um daqueles casos que a arte imita a vida, e um filme inspirado em sua história foi lançado em 2016.
Não existe um consenso da identidade real de Ana, já que essa foi preservada nos registros feitos pelos religiosos que participaram do exorcismo. Mas levando em consideração informações dadas pela própria Ana, ela era filha de imigrantes alemãs. Sua mãe era uma boa mulher, católica fervorosa e criava Ana nos dogmas da igreja. No entanto, seu pai era um homem alcoólatra e, pelo que se sabe da história, abusivo. Ana tinha uma tia conhecida na cidade por ser bruxa, a tia Mina, como era chamada. Sua tia também tinha um caso amoroso com seu pai. Ela dizia que a tia com frequência fazia magias contra sua vida. Em 1912, Ana começou a apresentar aversão por objetos religiosos, não queria entrar na igreja e tinha comportamentos sexuais erráticos para a época. O exorcismo foi liberado e confiado ao padre Theophilus Riesinger. Pouco se sabe sobre esse ritual. Ana passou anos sem procurar ajuda da igreja, mas em 1928 isso mudou. Novamente, o padre Riesinger foi procurado para um exorcismo. Um outro padre indicou que o ritual fosse realizado num convento, e Ana foi levada para a propriedade das Irmãs Franciscanas de Earlin. Desta vez, Ana apresentava ataques de raiva, principalmente causados pela comida, que era abençoada com água benta. Também conversava de forma estranha, caracterizada por muitas pessoas, como parecido com um gato. Esse exorcismo, de acordo com as testemunhas, foi violento. Ana chegou a levitar. Ela se pendurava no batente da porta e uivava. A mulher foi levada ao convento em 17 de agosto de 1928 e o exorcismo durou até 23 de dezembro do mesmo ano. O longo exorcismo acabou enfraquecendo muito Ana. Ela se recusava a comer durante o período que ficou no convento e vomitava com frequência um líquido fétido que parecia com folhas de tabaco. O rosto e lábios da mulher ficaram muito inchados, e ela apresentava impressionante capacidade de falar em outros idiomas, os quais ela jamais teve contato. Ana afirmava estar sendo possuída por inúmeros demônios e espíritos, entre eles Judas Cariote, o espírito de seu pai e de sua tia. Ela dizia ter sido amaldiçoada por eles. Foi testemunhado Ana conversando com outros timbres de voz, inclusive com o de sua tia. Em 23 de dezembro, último dia do exorcismo, o padre Riesinger ordenou aos demônios, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que partissem para o inferno. Eklund desabou na cama e começou a gritar a Beelzebu, Judas, Jacob, Mina, seguido de inferno. Inferno! Inferno! Ela abriu os olhos e então falou com sua própria voz, dizendo: Meu Jesus, misericórdia! Louvado seja Jesus Cristo! O exorcismo havia dado certo, e Ana estava livre de sua possessão. Assim como a vida de Ana, sua morte também não há consenso, pois não existe a certeza de quem ela realmente era. Mas de toda forma, nas duas hipóteses levantadas, a mulher viveu em paz até os dias de sua morte, sendo que há quem diga que foi em 1941 aos 51 anos ou em 1964 aos 61 anos. E então, o que acharam da nossa lista? Deixo aqui um recado para vocês. Desconsiderados problemas psiquiátricos, a pessoa que apresentar clarividência, conhecimento de inúmeras línguas às quais nunca teve contato, força sobre-humana, aversão a objetos religiosos e a presença de sacerdotes, levitação, telecinese, vozes diferentes. O Ministério do Sobrenatural adverte, ao demonstrar esses sintomas, um médico e um padre devem ser consultados. E se curtiram, deixam o like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Bons pesadelos! Ah, e só mais uma coisa, para quem gosta de livros como eu, vou deixar aqui o link dos que citei no vídeo. Agora sim, bons pesadelos, meus bebês!